Então, o que acontece, né? Vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Vou dar um zoom aqui. Tá? Vou aumentar um pouquinho mais. Então, vocês tinham já algumas informações, né? Aquela informação do estado, se era saturado, seco ou natural, vamos deixar fora, porque senão fica uma tabela muito grande. Né? Então, por exemplo, vocês tinham lá, né, o corpo de prova. Então, vocês vão colocar lá corpo de prova 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu vou trabalhar com dados fictícios. Eu já tenho calculado aqui, né, nessa primeira aba, já tenho tudo calculado, tem todos os. Né, eu fiz já os cálculos certinho. Tá? Mas eu vou trabalhar aqui com dados teóricos, tá? Fictícios. Tá? Então vamos pensar aqui em massa úmida, vamos jogar tudo como se todos aqui. Tá? Vamos trabalhar aqui com 50, 51, que eu vou trabalhar com 43. Vamos fazer o contrário. 40, não, vou colocar 39, 38, 43, 44, 50 e 49, tá? Então essa aqui é as massas úmidas, as massas secas vou colocar tudo meio parecido aqui, tá? Então vou colocar aqui 33, 34, 33, 34, 33, 34, eu chutando tudo aqui, tá, galera? E as dimensões eu vou colocar aqui, por exemplo, 30, vou colocar tudo como se tivesse tudo certinho, tá? Tudo cortado igualzinho. Se não tiver o Excel, pessoal, não tem problema nenhum. Tá? No Excel e o LibreOffice, se vocês precisarem baixar o LibreOffice, tá? Ele é um software livre, né? Então não tem problema. Tá? E a carga, deixa eu tentar ver. Carga. Alguém tem aí uma carga? Alguém tem anotado aí as cargas aproximadas que a gente obteve lá, que eu não lembro agora. Era 55. Não, acho que é maior. Ficava em torno de. Eu consigo abrir aqui o meu. Tá, deixa eu ver. Acho que vamos colocar aqui mais ou menos aqui, ó. 14, 17. Vamos colocar aqui 25. Acho que era mais ou menos uma coisa assim. 26, 31, 33. Tá? Só para a gente brincar aqui. Tá? Então o que vai acontecer? A partir do Excel, vocês podem fazer uma coisa bem, né? Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Né? Deixar o arquivo de vocês com uma cara bem bacana, tá? Aqui uma tabela. Então, geralmente tabela a gente deixa assim, tá? A gente não fecha todas as bordas. 4. Então, mais ou menos isso aqui seria uma configuração da tabela. Porque quando a gente fecha todas as bordas, a gente chama de quadro. Tá? Na tabela, as duas últimas bordas laterais a gente não fecha. Bom, mas vamos lá. Vocês têm as dimensões, né? Foi medida a dimensão A e B lá da seção transversal. Então a gente vai calcular a área. Como é que a gente faz para calcular a área? Toda vez que eu for, por exemplo, digitar uma fórmula no Excel ou no LibreOffice, qualquer editor de planilha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um sinalzinho de igual. Quando eu coloco o sinal de igual, eu estou indicando que eu vou digitar uma fórmula. Tá? E aí eu vou escolher o que eu vou calcular. Né? Como é que eu calculo a área de uma seção retangular, quadrada? Lado vezes lado. Lado vezes lado, não tem segredo. Quais são os lados que eu quero né, calcular? Eu quero calcular o lado A e o lado B. Então, ó, eu coloquei um sinalzinho, eu vou clicar naquela célula que eu quero multiplicar. Na questão que dá multiplicação no Excel, o sinal de multiplicação é o asterisco. Tá? E eu vou multiplicar por esse outro cara aqui. E vou dar um Enter. Tá? É óbvio que aqui todos vão ser iguais, né? Vamos colocar aqui um 29 aqui e vamos colocar um 31 aqui, só para modificar um pouquinho. Tá?
Então, o que vai acontecer? Deixa eu só desligar aqui o celular. Tá. Então, o que vai acontecer? Eu calculei uma vez. Eu não preciso ficar digitando toda vez aqui, de novo, igual, não sei o quê. Eu pego, coloco, seleciono aquela célula que tem a fórmula. No cantinho aqui, ó, tem um quadradinho, vai aparecer um xizinho aqui, ó, e eu vou arrastar. Quando eu arrastei, ó, ele calculou todos. Então, todas as áreas aqui. Tá bom? Umidade. Tá? Lembra que a fórmula da umidade é o quê? É peso úmido menos peso seco dividido pelo peso seco, tudo isso multiplicado por 100. Tá? Essa é a fórmula. A gente vai ter que traduzir isso agora para Excel. De novo, sinal de igual. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu vou abrir dois parênteses aqui já, porque é como se eu tivesse... Primeiro eu vou ter lá aquela subtração, né, do peso úmido menos o peso seco, ela vai ter que estar entre parênteses. Porque senão o Excel, dependendo como você faz, ele vai executar outra operação antes. Então, se tiver junto ali um sinal de divisão, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar um termo e dividir com o outro. Então, por exemplo, se eu pegar peso, massa úmida menos a massa seca e dividir pela massa seca, opa, quer ver? Vou fazer aqui errado. Talvez ele até corrija aqui. Vou fechar parênteses e vou multiplicar por 100. Ele vai dar 3.800 de umidade. Tá? Isso está errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, e eu tenho que colocar um parênteses aqui e colocar um parênteses aqui. Agora ele calculou certo, ó, 18% de umidade. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar na hora de usar as fórmulas no Excel. Aqui de novo, né? Eu calculei tudo que eu precisava para essa linha. Até posso... Eu tenho um botãozinho aqui, ó, diminui casas decimais, então eu posso diminuir, vou deixar com 2 casas só. E eu vou arrastar. Arrastou, ó, ele vai calcular a umidade para cada um. Então, ó, um aqui estava com 18%, outro com 11%, 30%, 29%, 51%, 44%. Tá bom? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Tá? Qualquer dúvida, talvez vocês já saibam fazer essas coisas aqui também. Talvez estou chovendo no molhado, mas é melhor falhar pelo excesso do que pela falta, né? Qualquer coisa, depois vocês dão uma olhadinha aqui no vídeo para poder se nortear. E como é que a gente calculava a tensão, a resistência? A gente pegava a carga e dividia pela área. Só que aqui, além de pegar a carga e dividir pela área, a gente vai ter que converter. Porque se eu só dividir carga por área, vamos pegar aqui, ó, carga 33 kN, divisão vai ser a barrinha aqui, e dividir pela área, ele vai me dar um valor de 0,03667. O que é isso? Isso aqui é a carga, é a tensão em kilonewtons por milímetro quadrado. Mas não é isso que eu quero em megapascal. E para transformar aqui para megapascal, vamos colocar esses caras entre parênteses. Por quê? Porque se eu não colocar entre parênteses, o que vai acontecer? Se eu pegar simplesmente esse cara aqui e botar aqui um multiplicado por 100, por 1000, que tem que ser multiplicado por 1000, tá? Até que deu certo, ele fez certo aqui. Tá? Mas muitas vezes o Excel, ou às vezes o LibreOffice, dependendo a versão, dependendo do software, ele vai entender que isso aqui é diferente, é como se estivesse multiplicando o denominador por 1000. Tá? Ele não vai pegar, dividir primeiro e depois multiplicar por 1000. Então, eu prefiro já, né, não correr risco. Tá? Coloco aqui o parênteses, que eu nunca vou saber, né, qual que é a versão que eu vou estar trabalhando. Tá? E aí, beleza. Ó, deu uma resistência aqui, vamos diminuir as casas decimais, uma casa decimal, tá bom? Ó, 36,7 megapascal. De novo, vou arrastar. Tá, ó, beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos... Aqui isso vocês não precisam fazer um trabalho, tá? Até prefiro que vocês não façam isso. Estou fazendo só para mostrar. O que acontece aqui, ó? O que a gente percebe? Se a gente pegar aqui, ó, a umidade desses dois corpos de prova
ela é menor do que a umidade desses dois corpos de prova aqui. E desses dois corpos de prova também está maior. Correto? Lembra, né, que a gente fez essa simulação lá. E aí vai acontecer a mesma coisa lá no trabalho de vocês. Vocês vão ter uma resistência que 36, por quê? Porque está mais seco, quanto menor a água, quanto menor a quantidade de água, maior a resistência. Aqui estava, né, no intermediário, então estava com 30% de umidade, 29, e aqui ficou com 51, 44, 18. Tá? Aqui os valores eu chutei, então não está muito dentro de um padrão, tá? Beleza? Importante, qualquer coisa que eu mudar aqui agora, né, eu já calculei tudo, se eu mudar qualquer coisa aqui, mexer uma coisa aqui, ó, altera lá. Tá? Então, muito importante não sair mexendo, né, nas coisas para não dar errado. Beleza. Ok, essa é a parte, né? Então, além disso, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que montar um gráfico. Tá? Talvez essa parte um pouquinho mais complicada. Porque lembram que, para calcular, vamos colocar aqui um F12, né? F12, F12, F12. F12. F12%. Vou colocar assim mesmo, tá? Então, o que acontece? Ele não vai fazer parte da tabela, só vou colocar desse lado aqui. O que vai acontecer? Lembram que o F12 era o quê? Ele era a minha resistência na umidade de ensaio, multiplicado, né, pela umidade menos. Vou colocar aqui, vou ter que fazer o seguinte, vou selecionar essa aqui, ó, e depois eu vou explicar por quê. Eu vou fixar, vou fechar, isso aqui tem que ser, isso aqui tudo tem que ser multiplicado por 3 vezes, né? Lembram lá da fórmula? Vou colocar mais um parênteses aqui, mais um parênteses aqui, dividido por 100. Vê se vai dar certo isso aqui. Eu tô montando aqui de uma forma, eu acho que vai dar certo. Não deu certo, alguma coisa errada. Não era para dar esse... Ah, não, tá certo. Tá, ele... Não, minto. Ele era para dar... O que eu estou fazendo errado? Alguma... Tá, Ah, tá. É que faltou aqui, ó. Eu marquei essa célula aqui, A1. Tá? A célula 1 a gente vai colocar o valor de 12. Por que 12? Porque é o valor padrão. Assim está dando alguma coisa errada. Tá, esse aqui... lembrei agora o que é. O dividido por 100 vai vir aqui. Mesmo assim está dando algum erro aqui na minha conta. Deixa eu pegar o que eu selecionei aqui. 18 menos 15. 18 menos 12 vezes 3. Dividido por 100. Tá. Faltou aqui outra coisa. Agora lembrei. 1 mais. Agora sim. Tá? Agora essa aqui é a fórmula correta, tá? Essa coisinha aqui. Que é aquela fórmula do F12, né? Que vocês faziam a correção da umidade. Porque a gente sabe que conforme está mais úmido, menos resistente está o corpo de prova. Conforme está menos úmido, mais resistente está o corpo de prova. Tá? Só que a gente tem que deixar em 12% isso aqui. Tá bom? Então, só para a gente entender. Ó. Então, isso aqui seria mais ou menos isso aqui. Ó. Ficaria mais ou menos, ó, ele equalizaria, traria tudo meio que para valores muito próximos. Tá bom? Bom, mas o gráfico. Como é que nós vamos montar o gráfico? Então, vocês vão aqui em inserir. Tá? Inserir. Aí tem vários tipos de gráfico aqui, ó. Tem gráfico de coluna. Vamos pegar aqui, ó, histograma. Tem gráfico de setor de pizza, né? A gente chama. Tem gráfico em linha, tá? Vocês vão escolher o quê? Vocês vão pegar gráfico de dispersão. Tá? Então, se colocar um quadro aqui com bolinhas.
Tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, vou até tampar essa informação aqui, que por enquanto para nós não é. Eu vou diminuir aqui para facilitar. Beleza, agora a gente consegue enxergar tudo bem aqui. Então a gente tem aqui, ó, a nossa área do gráfico e as informações da tabela. O que que eles vão fazer? Selecionado aqui, ó, vai aparecer, ó, design, selecionar dados. Então agora vocês vão adicionar uma série. Tá? Não precisa dar nome à série. Vocês vão selecionar os valores de x. Quem que vai estar em x? Em x vocês vão ter a umidade. Então eu vou selecionar todas as informações da umidade, tá? Só para voltar aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu cliquei aqui nesse quadradinho e qualquer coisa que eu selecionar aqui, ele vai colocar o intervalo, né? Ó, planilha 2, de tal a tal célula foram selecionadas. Né? Dou um Enter, ele selecionou ali aquelas informações. No eixo Y, vocês vão selecionar a resistência, não a carga, tá? A resistência. E vão, de novo, dar um Enter. Ok? Vão dar um OK aqui. Beleza. Tá? Vou até tirar esse título do gráfico. Vamos mudar algumas coisas aqui. Você pode, ó, layout gráfico, rápido, ó. É interessante esse layout aqui, ó. Tá? Esse layout aqui é interessante. Deixa eu, ó, clicar com o botão direito aqui. Vou colocar linhas de grades secundárias, linhas de grades principais. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Principais e secundárias. Tá? Então ele vai ficar com, né, todas as linhazinhas ali colocadas. Eu tenho os pontos aqui. Bom, agora o que acontece? Nós vamos colocar uma linha de tendência. Eu quero fazer uma curva aqui, eu tenho só pontos. O pessoal tende a querer usar o gráfico em linha, o gráfico em linha fica uma coisa toda torta aqui. Então por isso que a gente usa gráfico em dispersão. Selecionei, ó, cliquei em cima de um dos pontos, ele vai selecionar todos. Vou vir com o botão direito e vou adicionar uma linha de tendência. Essa linha de tendência, ela vai me dizer, deixa eu puxar aqui para o lado, ela vai me dizer o quê? Ela vai me dizer que tipo de equação mais se adequa para esse gráfico aqui. Tá? Para isso, o que nós vamos falar? Ele vai abrir essa janelinha lateral, ele vai ter opção de linha de tendência exponencial, linear, logarítmica, polinomial, potência, tá? Aqui está quase dando realmente uma linear. Geralmente não é esse o comportamento, tá? Como eu chutei aqui dados, se a gente pegar o gráfico lá de vocês, vai dar provavelmente uma função logarítmica aqui, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui embaixo e vou selecionar duas coisas aqui, ó. Vou selecionar exibir equação do gráfico. Então ele vai me dar a equação que... Vou até puxar aqui para o ladinho, para não incomodar. Clicar de novo aqui, ó. Então, exibir a equação do gráfico. Então, ó, a equação que explica o comportamento, né, desse material é essa equação aqui. E eu vou colocar aqui, ó, exibir o valor de R quadrado, que é a correlação entre uma coisa e outra. O que acontece? Se o R quadrado, quanto mais próximo de 1, mais perfeito ele é. Então, por exemplo, se eu pegar um R quadrado igual a 1, significa que há uma relação exata, olha, entre a resistência e entre a umidade. Tá? Isso não é bem difícil acontecer, assim, dar um valor 1, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas deu um valor, então o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, vou mudar aqui, ó. Vou colocar um exponencial, 0,83. Ele já está com uma cara até mais interessante. Linear deu melhor, 0,87. Mas na prática, a gente sabe que não é linear. Então, às vezes, tem que tomar um cuidado. Logarítmico. Logaritmo 0,78. Então, ele não explica bem aqui. Polinomial 0,87. Mas o que ele está fazendo? Ele está jogando a curva para baixo. Tem uma tendência a fazer isso aqui. Ou seja, vai ter um momento, então, que ele vai passar para negativo. Isso não existe. Então, a gente tomar cuidado de novo. Potência. Potência ficou uma curva interessante, mas ele está com R quadrado 0,73, então está baixo. Média móvel. Aí ele vai fazer isso aqui. Tá? Então, essa aqui vocês podem até esquecer. Tá? Então, no final das contas, vamos colocar aqui, ó,
A linear a gente sabe que não é linear. Vamos botar aqui um exponencial, tá? Talvez os dados ali que eu chutei não foram os mais felizes, tá? Mas, enfim, vocês depois vão fazendo de vocês, tá? Então, isso aqui que vocês vão fazer. O que significa essa equação aqui, professor? Tá? Então, ó, 49,7783 vezes e elevado a 0,021 vezes x. Significa que, o que é o x? O x é a umidade. Ou seja, se eu quiser descobrir a umidade desse material, a resistência desse material a 12%, é só eu pegar naquele x ali e jogar o valor. Tá entendendo? E vocês vão provar isso depois lá no. Vocês vão calcular isso e vão demonstrar isso no relatório. Tá? Então, por exemplo, agora aqui, né, a gente está com o gráfico mais ou menos pronto, são as informações que a gente precisa aqui, né? Isso aqui também, o tamanho de fonte aqui, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Tamanho de fonte, a gente pode vir aqui em página inicial, tá? E a gente pode mudar. Então eu posso, vou colocar, vamos trabalhar tudo, vamos deixar em calibre por enquanto, mas vamos aumentar, ó. Eu quero aumentar um pouquinho, ó. Aumentou um pouquinho, melhorou, ficou mais visível, né? Posso fazer a mesma coisa para tudo aqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa para tudo, vai aumentar um pouquinho, né? Outra coisa importante, né? A gente tá aqui, vou clicar aqui, ó. Vamos de novo em design, tá? Então, o que vocês vão fazer para finalizar o acabamento do gráfico de vocês? Vocês vão pegar aqui, ó, adicionar elemento do gráfico e vão colocar título dos eixos aqui, ó. Segunda opção, título dos eixos. Isso pode estar um pouquinho diferente no BR Office, mas vai fazer a mesma coisa. Ó, título horizontal. Então vai aparecer título do eixo, vão clicar aqui algumas vezes para ele selecionar e vão colocar aqui, ó, umidade, entre parênteses, percentual. Estão selecionados aqui ainda. Né? Título do eixo, vertical, vai aparecer o eixo vertical aqui, né? Selecionou, clicou aqui duas vezes, ele vai selecionar tudo. Né? Vocês vão colocar aqui, ó, F em, de parênteses, megapascal. Tá? Eu posso pegar tudo isso aqui, né, e mudar a fonte. Se eu estou trabalhando o texto em Arial, eu vou botar tudo em Arial aqui, tranquilo. Tá? Então, basicamente, esse aqui, ó, eu vou fechar essa tabelinha aqui, e a gente transporta isso aqui para o lado. Aqui. Tá? Então, isso aqui, depois vocês vão colar no Excel. Perdão, vão colar lá no Word, né, que vocês estão montando o relatório e vocês vão colocar lá. Qual que é a dica para colar? Vocês vão pegar, tá, esse gráfico aqui, vocês vão, por exemplo, copiar, né, ou dar um Ctrl C direto. Lá, aqui vai ser muito parecido, tá? Lá no Word vai ter página inicial. Mas eu vou ter que abrir, eu vou ter que compartilhar outra tela aqui, vai ser aqui, ó. Tá? Aqui, ó, página inicial, lá no Word vai ser igualzinho, isso aqui vai estar bem parecido, ou mesmo lá no LibreOffice vai ter isso. Posso fazer também clicando com o botão direito, tá? O botão direito ele vai aparecer aqui, colar especial, tá? Mas vem aqui no colar especial, tá? E vocês vão selecionar, por exemplo, aqui, ó, imagem em meta-arquivo avançado. Tá? O que ele vai fazer? Ó, ele pegou a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho os dois gráficos, um do lado do outro. Só que esse aqui é editável, esse aqui eu posso mexer nele. Esse aqui não, esse aqui virou uma figura. Tá? Eu não consigo selecionar aqui nada do que tem aqui. Eu posso formatar ele como figura. Tá? Ó, ele vai dar a opção de formatar como figura, algumas coisas, né? Mudar a cor, tal. Tá? Mas então é isso que vocês vão fazer. Então vocês vão pegar o gráfico de vocês e vão salvar como meta-arquivo avançado. Deixa eu deletar isso aqui. Tá? Pro gráfico, vamos lembrar que vocês não vão deixar isso aqui amarelinho, tá? Por favor, nada de gráfico colorido, nada de coisas coloridas. Se vocês estiverem trabalhando com o Word lá, tá? No Word em Arial, lembre-se de deixar em Arial, tá? Vamos selecionar isso aqui, ó. Pode botar tudo em Arial. Vamos botar em Arial aqui também. Tá? Fica tudo padrão. Tá? Então, é bom cuidar isso aí. Tá? Então, aqui o nome da série, beleza. Então, o que vai acontecer?
Tá? Isso aqui, a tabela, vocês podem simplesmente dar um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V lá. Tá? Isso não tem problema. Tá? Então não tem grandes preocupações. Mas o gráfico tem que ter esse cuidado. Tranquilos? Então isso aqui vocês vão apresentar nos resultados. Tá? Então vocês vão ter os resultados aqui da resistência e vocês vão ter o gráfico. Tá? Lembrando que o gráfico tem que estar em imagem. Deixa eu